você abrir em 1 Samuel. Oh, glória, aleluia! No capítulo 15, amém? Amém. Cara, você vê, Deus, ele é... sei lá, não tem nem explicação, sabe? Durante a semana inteira, a pastora Márcia já me disse que eu traria a palavra há um mês atrás, no último culto, né? E eu fiquei, né? Tá bom. Aí parece que quanto mais perto ia chegando, você pode sentar. Quanto mais perto ia chegando esse dia, mais meu coração ficava apertado, mais meu coração ficava aflito. Por mais que eu entendesse que quem, né, traria a palavra não seria eu, mas sim seria o Senhor, né? Queria colocar no meu coração a palavra que Ele queria para essa noite. Mas a cada minuto que passava da semana, e as pessoas perguntando: e aí, Andresa, já tem a palavra? Não. Gente, eu não faço a mínima ideia do que eu vou dizer, né? Mas uma única frase queimava no meu coração há um tempo. E essa frase é a obediência, né? E um dia aqui no ensaio, eu, a Hannah e a Nai, a gente conversando, e eu falei pra elas, né? A gente falando sobre zona de conforto, e eu falei assim: cara, é muito isso. Porque fazer, né, algo pra Deus na nossa zona de conforto é muito bom, é maravilhoso. Quando não nos custa, sabe, alguma coisa. E eu falei pra elas, eu falei assim: cara, é muito eu, porque a minha zona de conforto é o louvor. Entendeu? Porque eu sei como é que, sabe, como o Senhor vai trabalhar ali. Por mais que todo dia seja uma surpresa, né? Eu tô acostumada com aquilo, com aquele trabalhar do Senhor. E eu falei pra elas assim, e a palavra pra mim é algo totalmente fora da minha zona de conforto. É algo que tá assim pra mim, tipo, muito além, né? E aquela palavra, obediência, queimando no meu coração. Eu falei, amém, amém, né? Vamos, né, permanecer nisso. E a palavra de hoje vai ser sobre isso, sobre obediência. E ontem, né, de noite, depois de ter tido um dia muito corrido, né, eu cheguei em casa, tomei um banho, eu sentei na cama e fui ver o que o Senhor tinha para me dizer naquela noite, né? Aí veio essa palavra de 1 Samuel 15, né? Mas sabe quando aquele negócio tá na tua mente, tá no teu coração para você escrever, só que você não consegue? Era eu. Até meio-dia eu não sabia o que eu ia dizer, eu só sabia que eu tinha palavra. Mas eu não tinha nada escrito, não tinha nada que eu conseguisse, sabe, colocar no papel. E eu falei assim, amém. Aí quando foi mais pra frente, né, o Senhor foi me dando umas coisas, algumas coisas que eu conseguia escrever. Mas tinha muitas coisas na minha mente que eu não conseguia me expressar no papel. Tinha muitas coisas que eu queria colocar e eu não conseguia. Aí eu falei pro Breno, eu falei assim, amor, não tô conseguindo escrever. Não sei o que eu vou dizer. Aí o Breno disse assim, cara, Deus ele quer te usar em algo espontâneo. Eu falei assim, amém. Então, primeiro eu vou, né, colocar mais ou menos o que eu quero dizer, pra não me perder e deixar o que o Espírito Santo vai fazer. Eu peço para que você não coloque suas expectativas, sabe, em mim, Andresa. Mas que você coloque sua expectativa no Senhor, crendo que o Senhor vai usar mim. Amém. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 1. E a gente vai passear por esse capítulo várias vezes. Então, se você quiser acompanhar, permaneça com a Bíblia aberta. 15. E diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando subia ao Egito, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que estiver. Grava essa parte. Totalmente tudo que estiver, e nada lhe poupeis, porque matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. E não... Tá, só até essa parte por enquanto.
né, pra gente entender um pouquinho sobre essa história, acredito que aqui muita gente conhece, né, sobre a história de Saul. A gente voltar um pouquinho lá no início, no capítulo 8. Lá no capítulo 8, onde tudo começou, né? Que tudo começou com o povo pedindo ao Senhor um rei, né? O povo pedia para Samuel, unge um rei para que governe sobre nós e tudo mais. E aquilo deixou Samuel profundamente triste. E o Senhor veio a Samuel e disse: Samuel, tipo assim, nas minhas palavras, Samuel, fica de boa, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas, porém, né, faz o que eles estão pedindo, dá um rei para eles, né? E no capítulo 9, Saul, ele sai, gente, é um resumo bem resumido mesmo, né? Se você quer ir mais profundo, comece lendo desde o capítulo 8 até aqui. E no capítulo 9, né, Saul, ele sai em busca, né, da colinha. Sai em busca da jumenta de seu pai, né? Ele vai e ele toma para si o seu moço e sai à procura, né? Ele vai por aí, mas não encontrando, né? O seu moço fala, eles chegam na terra de Zefé, sei lá como é que se pronuncia. E ele chegando ali, né, que era a terra onde Samuel estava, o seu moço falou assim: ei, aqui nessa terra tem um homem de Deus, que se a gente for lá, ele vai nos dizer o caminho que a gente tem que achar aquela jumenta, né? E quando Saul chegou até a porta de Samuel, Deus já havia falado com Samuel que chegaria o moço e deu todas as características de Saul para ele, né? E Deus falou para Samuel: vai chegar essa pessoa tal aqui, você vai ungir ela como rei perante eles. Chegando na casa de Samuel, que ungia ele rei. Aí no capítulo 9, Samuel ungiu Saul como rei, né? E despediu ele, né? Ungiu ele a rei e despediu. Agora vai lá encontrar o gado lá do teu pai, né? E ele saiu, ele falou assim: ó, daqui a tantos metros você vai encontrar 2 homens e eles vão te mostrar aonde a jumenta está, né? Aí ele falou assim: você vai, segue o caminho e mais lá na frente você vai encontrar 3 homens. Um deles tem 3 cabritos, o outro tem 3 pães e o outro tem um odre de vinho. E um deles vai te dar 2 pães e você segue até a cidade de Gibeá, aonde estavam os profetas, né? Aí chegando lá, Saul, né, o Senhor falou: você vai lá, né, entra lá no meio dos profetas, você vai profetizar junto com eles e eu, o Senhor, mudarei o teu coração, né? Beleza. Tá, mas o que tem a ver toda essa história? Só para você conhecer um pouquinho mais, né, de quem era Saul. Mas o versículo que eu quero frisar com vocês é 1 Samuel 15, 22. Que diz assim. Não, primeiro vamos voltar um pouquinho. Tá. Aqui. Aí, né, veio a palavra do Senhor a Samuel e Samuel disse a Saul, né, para ele ir e destruir todo o povo, né, de Amaleque. O Senhor disse, e foi bem específico, né, como sempre, o Senhor ele é bem muito claro, né, nas coisas que Ele quer, na sua palavra. Ele disse, tipo assim, vai lá, peleja, até que não haja mais ninguém. Quando não tiver mais ninguém, vocês voltam, né? Mas não é para poupar ninguém, nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum bezerrinho, nenhum gado, nada, para vocês matarem todo mundo, né? Aí o versículo 2 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais mais rico. Eu falei assim, cara, tá, Senhor, aonde que eu vou encaixar a obediência nisso, né? E, cara, por incrível que pareça, o Senhor, Ele sempre, durante a semana inteira, se permaneceu em silêncio para mim, né? Vendo que qual seria a minha atitude perante aquele silêncio, né? Eu falei assim, tá bom, né? E Samuel diz isso a Saul, que obedecer é melhor que sacrificar. E conhecendo um pouco de quem era Saul, eu entendi que Saul, ele era um homem que ele tinha desculpa para tudo. Que ele estava sempre pronto ali a dar uma resposta, sabe? Sempre pronto a dar um argumento, sabe? Se ele fazia alguma coisa, ele dizia, não, mas porque eu fiz isso, era para isso, não sei o quê. Então, ele era um homem assim, que ele sempre tinha, sabe, uma desculpa para dar para Deus, para Samuel. Então, Deus falou com Samuel, né, no versículo 10, que diz, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel constrangiu, é uma palavra que está diferente aqui. E toda a noite clamou ao Senhor. No versículo 14 diz. No versículo 14 diz. Então Samuel diz, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e que mugido de bodes que eu ouço, respondeu Saul, de Amaleque. Os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do boi, para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruirmos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declarei que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ou enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vem a desculpa de Saul. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruiu totalmente. Mas tomou o povo do despojo, ovelhas e bois, e o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Aí vem a palavra do Senhor, dizendo, porém, né, Samuel disse, porventura o Senhor tem tanto prazer, no capítulo 22 que a gente acabou de ler. Aí, então eu falei assim, caraca, como que uma pequena coisa pode nos tirar totalmente do caminho que o Senhor tem para nós, né? Como que uma simples atitude pode nos desviar do propósito que o Senhor deu, né? Porque a palavra para Saul era, vai e extermina todo mundo, é para matar geral, entendeu? Mas ele foi e fez conforme o povo disse. Não, eu imagino, né, na minha cabeça, não, vamos lá. Olha só essa ovelhinha aqui, bonitinha, gordinha, vamos levar para sacrificar o Senhor. Olha lá esse bode, vamos bonitinho, gordinho, vamos levar para sacrificar o Senhor. Talvez a intenção do coração dele era sacrificar o Senhor, aquele animal bonito e tudo mais. Mas o que ele não percebeu era que naquele momento, Deus ele não queria o sacrifício. Naquele momento, Deus não queria o sacrifício. Por mais que os animais fossem lindos, por mais que os animais fossem robustos, por mais que os animais agradassem, na cabeça dele agradassem a Deus, mas naquele momento o Senhor ele não queria o sacrifício. Aleluia! Aleluia! Então, não adianta nós termos uma vida de sacrifícios diante do Senhor
se essa vida não é uma vida de obediência a Ele. Não adianta a gente vir pela força do nosso braço, não adianta a gente tentar mover alguma coisa se a gente não está disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem a dizer. Se a gente não está disposto a ouvir o que o Senhor tem para aquilo. Ah, Andresa, mas é errado eu colocar algo no meu coração para fazer para o Senhor? Não, não é errado. Mas o que muitas vezes nos falta é os nossos ouvidos abertos para entender o que o Senhor quer naquele momento. Porque naquele momento o Senhor ele não queria o sacrifício dele. Aleluia! Naquele momento o Senhor queria a obediência de Saul. E muitas das vezes o Senhor ele não quer o nosso sacrifício, ele não quer a força do nosso braço, ele não quer nada disso. Às vezes o Senhor ele quer que nós permanecemos, ficamos atentos para ouvir a palavra que o Senhor tem para nos direcionar e obedecer depois disso, né? Então tem uns versículos que antecedem, né, essa palavra, que diz que Samuel, né, combinou com Saul para ele ficar ali, né, que eles estavam se preparando para a guerra contra os filisteus. Mas Samuel disse para ele: ó, fica aqui durante 7 dias. Depois de 7 dias eu venho, a gente oferece o sacrifício ao Senhor e vamos para a guerra, né? Só que depois de 7 dias Samuel não tinha chego até lá. Samuel não chegou. E o desespero de Saul falou mais alto. E ele vindo, né, vendo que o povo já ia se espalhando, que o pessoal já estava começando a meter o pé, tipo assim, vamos perder, então já estou indo embora. Fica aí quem quiser. Né? E Saul, vendo o desespero do pessoal, vendo que o pessoal já estava indo embora, o que ele fez? Ele falou assim: ó, vem aqui, que eu mesmo vou sacrificar. Quando ele estava ali sacrificando, segundos depois, Samuel chega. E ele vai receber, né, Samuel. E Samuel chega e pergunta: tá, o que você fez? Aí ele falou: eu ofereci o sacrifício. Né? Aí, falando com as minhas palavras, Samuel disse pra ele: cara, será que você não pode esperar um pouco? Né? Será que você não pode esperar para que eu possa chegar aqui, né, para fazer corretamente ao Senhor? E Samuel diz, mais uma vez, por ele ter desobedecido o Senhor rejeita ele a primeira vez. O Senhor rejeita e se arrepende por ter colocado ele como rei sobre Israel. Né? Então aí a gente vê duas coisas, né, totalmente diferentes. Naquele momento o Senhor ele queria o sacrifício, naquele momento o Senhor ele queria a oferta, mas não queria que Saul fizesse a oferta. Ele queria que Samuel fizesse, ele queria ver aonde estava a obediência dele. Né? E já aqui não, aqui ele quis ver, né, a obediência de Saul, mais uma vez. E estudando essa palavra eu entendi que o que estabelece o nosso ministério é a obediência. O que estabelece aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas é a obediência. Né? E pensando muito naquela conversa que eu tinha tido com a Hannah e a Nayara, eu falei assim, cara, é muito isso, agora tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, né? E eu falei assim, cara, é muito isso, porque nós até falamos pro Senhor, Senhor, eis-me aqui. Nós até falamos, Senhor, eis-me aqui, que não sei o quê. Só que a gente não tem a noção da profundidade que é essa palavra. Tem uma música, né, que ela diz, né, ela diz assim: um dia eu disse, eis-me aqui. Aí o cara diz, que oração perigosa é essa? Aí eu falei assim, meu Deus. Muitas das vezes a gente não tem noção, né? E quando a gente diz pro Senhor, Senhor, eis-me aqui, aí o Senhor ele nos coloca em algo. Para aquele primeiro eis-me aqui, o Senhor nos coloca em uma posição. Tá, beleza. Aí você passa ali, ó, durante anos naquela posição, exercendo. O Senhor te estabeleceu lá. Perfeito. Você passa anos ali e você acaba se acostumando com aquele meio. Você acaba se acostumando com aquela atmosfera. Você acaba se acostumando com aquele mover ali. Né? Aí um belo dia o Senhor chega pra você: filho, sai daqui, ó. Caminha, dá mais 3 passinhos pra lá. Aí eu na minha cabeça, tá.
mas aqui tá tão confortável pra mim. Ali tem uma pedra e eu posso tropeçar, né? Sei lá. Ah, vou ficar aqui mesmo. Aí, Senhor, filho, e a obediência? Porque a obediência, ela protege a unção, né? Então, não adianta. A gente tá aqui, a gente pode até estar fazendo algo aqui, mas a gente não vai estar fazendo com a presença de Deus. Porque a ordem do Senhor é o quê? Mais 3 passinhos pra cá. Aleluia! Né? E eu tô aqui obedecendo a Deus, né? Oh, glória! Aleluia! Já pela terceira vez. Aleluia! Tô aqui pela terceira vez obedecendo ao Senhor. Glória! E é isso. O Senhor, Ele quer, sabe, nos direcionar a algo novo. O Senhor, Ele quer nos mostrar algo novo. Só que o Senhor vai ver a nossa disponibilidade. Mas não vai adiantar se nós só tivermos disponibilidade e não tivermos a obediência. Porque a gente pode ter disponibilidade. Ah, eu vou, tá bom, eu vou aqui. Cheguei, acabou, voltei. Mas, Senhor, não, é para você permanecer aqui. Porque aquilo ali vai servir para você ver. Caramba, Deus, Ele me estabeleceu ali. Deus, Ele me usou ali. Eu obedeci o Senhor ali. Aí você vai manter aqui. Aí daqui a pouquinho o Senhor vai falar, ó, mais 3 passinhos pra lá. Aí se você for, aí você vai ver, caraca, ali o Senhor me usou, eu obedeci a palavra do Senhor, obedeci ao chamado do Senhor, obedeci aquilo que o Senhor tinha pra mim ali, naquele momento. E aqui nesse momento eu obedeci o Senhor, eu me estabeleci ali, ouvi a palavra do Senhor e fiz conforme Ele queria. E quando você chegar aqui, aí vai vir aquela pessoa que não dava nada por você, aquele teu amigo. Aí vai chegar aqui e você vai falar, olha só, eu estava ali, o Senhor me colocou ali. Eu fiquei ali. Aí ele, tá, mas e aí, o que você fez? Eu obedeci o Senhor ali. Pelo período que eu estive ali, o Senhor, eu obedeci a Ele. Aí tua amiga vai falar, caraca, a obediência é algo muito sério. A obediência ao Senhor é algo muito sério. Aí ele vai falar, vai chegar e vai falar assim, pô, vou me propor a obedecer ao Senhor também. O que será que Ele tem pra mim? O que será que o Senhor tem pra mim? Porque o Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós. Eu creio. Sabe? Mas Ele está olhando para ver, poxa, será que a pastora Carla vai cumprir? Será que ela vai obedecer? Será que o Renatinho vai obedecer aonde eu colocar ele? Será que se eu falar para Marcela vai lá e faz isso, ela não vai se reter, vai lá e vai falar aquilo que o Senhor quer? Glória! E essa palavra, né, fala também sobre a rejeição de Deus a Saul. Saul, ele rejeitou. Por quê? Isso aqui. Mas Andresa, Deus, Ele pode me rejeitar. O Senhor, Ele pode me lançar fora. Calma, irmão. Respira. O Senhor, Ele pode não rejeitar para você a salvação, mas pode rejeitar para você o ministério. Se o Senhor te apresenta um ministério e fala assim, olha filho, faz isso, isso, isso. O Senhor está te dando uma palavra, o Senhor está te mostrando um caminho. E você vai escolher se você vai obedecer ao Senhor ou não. Se você não quiser obedecer, você vai olhar assim, caraca, pô, muito bom, né? Se eu obedecer, eu vou pregar, o Senhor vai me levar em tal lugar, tal coisa vai acontecer. Pô, legal, mas eu não quero não. Mas eu não quero isso. Aí o que o Senhor vai fazer? Porque o Senhor, eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu escuto isso muito da Natália. O Senhor, Ele não perde. Ele não perde. E Ele faz de tudo para que o seu propósito se cumpra. Mesmo que eu não queira, mesmo que você não queira, o Senhor vai lá. Meu filho, olha só, eu tenho isso aqui pra você. Porque Ele não quis não, mas você quer?
adianta a gente, né, fazer algo por Senhor, sendo que a gente não se deixa ser guiado pelo Senhor naquele caminho, né? Então, ou seja, Saul, ele queria fazer as coisas, mas queria fazer do jeito dele. Ele não estava disposto a escutar a palavra do Senhor e obedecer o que o Senhor tinha para ele, né? Ele até ia, como ele foi nessa guerra, ele até foi, mas isso aqui fez com que Deus o rejeitasse. Isso aqui fez com que Deus se entristecesse com ele, né? E muitas coisas, isso aqui tem feito com que nós deixemos o propósito do Senhor, paramos de obedecer a voz do Senhor para ficar da forma que nós queremos. Tem isso aqui que nos fazem sair do propósito do Senhor, né? Poucas coisas, pequenas coisas, uma distração, sabe, nos faz sair da presença do Senhor. E essa palavra veio muito, sabe, ao meu coração e me confrontou muito. Porque, como eu disse, né, essa é a minha terceira vez aqui obedecendo ao Senhor. Num lugar onde não é a minha zona de conforto, num lugar onde eu não me sinta tão confortável em estar. Ah, mas você ministra, louvor, não sei o quê. Cara, na minha cabeça é totalmente diferente, né? Na minha cabeça é totalmente diferente, as luzes estão aqui desligadas, o povo está lá ligado em Deus, não está nem aí. Que eu vou, se eu vou errar ou se não, o pessoal está lá adorando, né? E no momento da palavra, é algo que a gente tem que se dispor a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos confrontar primeiro e depois confrontar a outras pessoas, né? Então a palavra do Senhor para nós essa noite é isso, obediência. Eu ouvia muito, né, da minha mãe isso. Eu fiquei tão preocupada, né, com outras coisas que eu nem parei para pesquisar se realmente está na Bíblia ou está amarrado. Eu nem parei para pesquisar, né, que a minha mãe falava muito, olha, obediência gera bênção. Não sei, vocês que estudam aí, que são mais, né, mestre. Não sei se está na Bíblia ou está amarrado, mas minha mãe dizia muito isso. Ela, filha, obediência gera bênção. E realmente, obediência gera uma bênção. Porque a gente pode ter a bênção de todo mundo, mas se a gente não tiver a bênção do Senhor, nada. Nada, 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 nada. E a palavra do Senhor é essa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem momentos que o Senhor, sim, vai querer e vai se agradar do teu sacrifício. Tem momentos que o Senhor, ele vai sim falar, filha, vai lá, sacrificar um pouco, né? Mas tem situações que o Senhor, ele vai requerer de nós a obediência. Vai ter situações que o Senhor vai requerer de nós que nós ficamos atentos a ouvir o que o Senhor tem para nós e seguir, né? Como a palavra dele diz, e seguir fielmente em cada vírgula que ele dá, porque o Senhor, ele é bem preciso em tudo que ele fala. O Senhor, ele não nos deixa com dúvida. O Senhor, ele não nos deixa com nada encoberto. Quando o Senhor nos manda fazer algo, ele diz assim, ó, você vai lá, vai fazer assim, 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 né? Porque o Senhor, ele está falando o tempo inteiro. Só que falta nós nos dispor para ouvir o que ele tem para falar, né? Então, meus irmãos, é isso. Nós venhamos a cada dia mais nos dispor a ouvir a voz do Senhor, nos dispor, né, a fazer realmente o que o Senhor quer para as nossas vidas. E é isso. Amém.